excepcional interesse público nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e da outras providências. Mensagem número 089/2014. A Sua Excelência, senhor Presidente da Câmara Municipal de Arraias, Tocantins. Senhor Presidente, tenho a honra de submeter a apreciação dessa augusta Casa de Lei em caráter de urgência e anexo ao projeto de lei 089/2014, que, determinando para atender o de 2014, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal da nossa providência. Com o seguinte justificativo: este projeto de lei busca regulamentar a contratação de servidores por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal. Terceiro, através da Lei nº 864/2013, de 19/3/2013, o município está autorizado a contratar até 31/12/2016, 138 servidores, conforme o quadro demonstrativo anexo à referida lei. Como o município vem passando por sérias dificuldades financeiras, é nossa intenção autorizar o número mínimo possível de contratos na forma dessa lei. Por isso, convocamos todos os funcionários cedidos a outros órgãos e estamos colocando todos os efetivos nas funções para as quais foram aprovados nos respectivos concursos. 4. Resposta assim às razões determinadas de nossa iniciativa, solicitando que a tramitação do projeto de lei se faça em regime de urgência, submetendo a matéria a concernimento desta justa Casa de Lei. Gabinete do Prefeito Municipal de Arraias, Estado de Tocantins, aos 22 dias do mês de dezembro de 2014. Cacildo Vasconcelos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 089. Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público dos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e da nossa providência. Faço saber que a Câmara Municipal de Arraias, Estado de Tocantins, aprovou o meu prefeito municipal no uso das atribuições que me são conferidas pelo artigo 70, inciso 4 e 8 da Lei Orgânica do Município, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Para atender a necessidade excepcional do interesse público nos órgãos da administração municipal direta e indireta, poderá o município realizar a contratação de pessoas por tempo determinado, sob o regime de direito administrativo, nas condições e nos prazos previstos nesta lei. Artigo 2º. Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público aquele que comprometa a prestação contínua e eficiente dos servidores próprios da administração pública e que não possa ser realizado com a utilização do quadro de pessoal existente e que vise: primeiro, atender a situação de emergência e de calamidade pública; segundo, combater surtos epidêmicos; terceiro, combater pragas e surtos que ameaçam a sanidade animal ou vegetal; quarto, realizar campanhas preventivas contra a doença; quinto, a admissão de profissional, inclusive estrangeiros, nas áreas de ensino, saúde, direito e pesquisa científica e tecnológica. Sexto, substituir professor em regência de classe nos casos que o titular se encontra legalmente afastado. Sétimo, obter a necessidade de serviços básicos para suprir insuficiência de pessoal efetivo. Parágrafo único. As contratações previstas nesta lei serão feitas por tempo determinado, observando os seguintes prazos máximos, já incluídas eventuais prorrogações. Primeiro, 12 meses no caso dos incisos 1º e 2 do caso deste artigo. Segundo, 24 meses dos demais casos. Terceiro, 48 meses no caso do inciso 5º. Artigo 3º. O recrutamento do pessoal a ser contratado nos termos desta lei será feito mediante processo seletivo simplificado,
observados os critérios e condições estabelecidos pela Secretaria de Administração após a apresentação de justificativas da necessidade do órgão ou entidade que pretende a contratação de pessoal dentro de critérios encaminhados mediante proposta fundamentada com ampla e breve comunicação através dos meios de comunicação, prescindindo de concurso público. Parágrafo 1º. Na proposta de que trata o CAPES deve constar: primeiro, justificativa de sua necessidade; segundo, período de duração; terceiro, número de pessoas a serem contratadas; quarto, estimativa de despesas. Parágrafo 2º. A contratação para obter a necessidade definida do artigo 2º prescindirá de processo seletivo sempre que a comprovação da urgência demonstre a impossibilidade de sua realização. Artigo 4º. É proibida a contratação nos termos dessa lei de servidores da administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como de empregados e servidores de suas subsidiárias e controladas. Parágrafo 1º. A infração ao disposto do caput deste artigo portará sem prejuízo da nulidade do contrato, na responsabilidade administrativa da autoridade contratante e do contratado, inclusive, se for o caso, solidariedade quando a devolução dos valores pagos ao contratado. Terceiro, ser novamente contratado com fundamento nesta lei, antes de decorridos 2 anos do encerramento do seu contrato anterior. Quarto, participar de comissão de sindicância ou de inquérito administrativo ou de qualquer órgão de deliberação coletiva. Parágrafo 1. A inobservância dos dispostos neste artigo resultará na rescisão do contrato nos casos do inciso 1º e 2º na declaração de sua insubsistência, no caso do inciso 3º, ou na anulação do ato de designação, no caso do inciso 4º, sem prejuízo da responsabilidade administrativa da autoridade envolvida. Artigo 7. Sem prejuízo da nulidade do contrato, a contratação de pessoal feita em desacordo com esta lei portará na responsabilidade administrativa, civil e penal da autoridade contratante. Artigo 8º. Aplica-se ao pessoal contratado os termos desta lei no que couber o Estatuto do Servidor Municipal e do Magistério. Artigo 9º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação revogada das disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de 1 de 2015. Gabinete Prefeito Municipal de Arraia, Estado de Tocantins, aos 22 do mês de dezembro de 2014. Caçador Gonçalves, Prefeito Municipal. Parecer jurídico número 01/2015, projeto de lei 89/2014, autoria executiva. Trata-se de projeto de lei encaminhado pelo chefe do Poder Executivo que dispõe sobre contratação por tempo determinado para a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e da Ordem de Providência. O anexo do projeto de lei se encontra a mensagem constitutiva lei número 864/2013 e o ofício de recomendação do MP número 03/2014, MP do Ministério Público. A regra constitucional para a admissão de servidores e empregados públicos e o concurso público para o cargos e empregos em geral, artigo 37(2). E o processo seletivo público que
que é o concurso para a admissão dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, artigo 198, parágrafo 2º. As contratações temporárias do servidor do serviço público só foram autorizadas para atender a necessidade temporária de excepcionais interesses públicos previstos em lei, conforme disciplinado pelo artigo 37, parágrafo 9 da Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 9. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Dessa forma, a licitude da contratação temporária está condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos constitucionais. Previsão legal das hipóteses de contratação temporária. Segundo, realização de processo seletivo simplificado. Terceiro, contratação por tempo determinado. Quarto, atender a necessidade temporária que presença de excepcionais interesses públicos. Não preenchido qualquer requisito necessário, a contratação temporária, a administração pública não poderá utilizar esta modalidade de contratação sob a pena de ofensa e obrigatoriedade do concurso público, tornando o ato nulo consoante o parágrafo 2º do artigo 37 da Constituição Federal, que assim dispõe. Artigo 37, parágrafo 2º. A não observância do disposto do inciso 2 e 3 implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável pelos termos da lei. Assim, por expressa determinação profissional, o ente político interessado em se valer do Instituto deve regulamentar por meio de lei os casos de contratação temporária de pessoal, estabelecendo as hipóteses e situações que poderão justificar a sua realização, observando os requisitos elencados acima e devendo ter como norte os princípios da razoabilidade e da moralidade, além da existência de lei, da temporalidade, da contratação e do excepcional interesse público. A contratação temporária deve ser procedida de processo seletivo simplificado, atendendo ao princípio constitucional da impessoalidade, plasmando no artigo 37-K da Constituição Federal, a exemplo de que dispõe o artigo 3º da Lei 8.745/93, a qual regulamenta a contratação temporária no âmbito federal e serve como norte da elaboração dos diplomas legais pelos demais entes federados. A forma da contratação prevista no artigo 17, parágrafo 9 da Constituição Federal, sempre pressupõe uma necessidade temporária, de forma que não se apresenta legal a contratação temporária para necessidade permanente. Dentro dessa atividade temporária esculpida no diploma acima, pode ocorrer duas situações distintas. Aquela situação em que a atividade é permanente e quantitativa, que cargos e empregos previstos e suficientes para atender à demanda, mas a falta de pessoal é temporária. Um exemplo do que ocorre com a contratação para substituição de servidor, em gozo de licença ou afastamento empregado, cuja contratação se justifica tão somente durante o período de afastamento. Aquelas situações em que a atividade é permanente, a deficiência de pessoal para atendimento da demanda ordinária do serviço, justificando-se a contratação temporária tão somente até a realização de concurso público, que tão logo deverá ser organizado e realizado. Nessa última hipótese, mesmo que a necessidade tenha decorrido de omissões ou falta de planejamento para a realização de concurso público, é admissível a contratação temporária em prol da continuidade da atividade estatal, quando envolver atividade de excepcional interesse público cuja interrupção atinge diretamente o cidadão. Por todos os casos, tem necessidade temporária de atividades eventuais, exemplo, contratação de médicos, enfermeiros para atendimento de surto e epidemiológico, ou ainda de necessidade temporária para substituição de atividade
necessidade é genuinamente temporária, sendo que não seria razoável exigir da administração pública a efetivação de um servidor para exercício de uma atividade transitória, o que acarretará em aumento de custo e necessidade, já que passará a necessidade da contratação, haveria a ociosidade deste servidor. Lembrando que, passando tempo razoável para a realização do concurso sem que a administração tome as providências cabíveis, não há mais que se falar em necessidade temporária, mas permanente decorrente da omissão do gestor, de forma que não mais estarão presentes os requisitos para a contratação temporária, salvo se fatos supervenientes renovam a temporalidade da necessidade, como, por exemplo, os casos em que o concurso foi realizado, mas não houve aprovado, e apenas durante o tempo necessário para a realização de novo concurso. Falta pouco, só uma coisa. Ademais, se levarmos em consideração a constante falta de servidor da administração, o concurso público passará a ser a exceção. Sobre a natureza do vínculo jurídico de trabalho dos contratos temporários, já houve grande selva na doutrina e jurisprudência, estando hoje já sedimentando de que se trata de regime jurídico especial ou de caráter jurídico administrativo, não se confundindo com regime estatutário e tampouco com a celestina. Sobre o processo seletivo simplificado, tem-se a dizer que a doutrina e a jurisprudência entendem que é necessária a realização de processo seletivo simplificado antes das contratações por tempo determinado com critério objetivo, de modo a assegurar a prevalência dos princípios constitucionais que regem a administração pública. Assim como percepcionar o interesse público, a necessidade temporária realizada de processo seletivo simplificado também é requisito para que se aperfeiçoe as contratações temporárias. O recrutamento de pessoal para a contratação temporária por excepcional interesse público é feito mediante prévio processo seletivo simplificado, devidamente normatizado no âmbito da administração e em conformidade com a disposição da lei local. Cabe a cada secretaria levantar a necessidade de contratação temporária e submeter o pedido e justificativo ao órgão responsável por essas contratações, dentro do sistema administrativo de admissão de pessoal, o qual avaliará o pedido sobre os aspectos técnicos, como apoio da assessoria jurídica, da contadoria e do controle interno. Como a contratação temporária pode implicar no aumento da despesa pública, deve-se realizar a estimativa do impacto orçamentário e financeiro dos exercícios que devem entrar em vigor e nos dois subsequentes dos moldes previstos no artigo 16, inciso 3 da LRF, atendendo também às medidas previstas no artigo 17, caso deste configurando o aumento de despesa obrigatória de caráter contínuo superior a 2 exercícios. Dessa forma, após a extensa explanação acerca do assunto e em atenção ao projeto de lei em estudo, não há como prosperar o presente projeto de lei, uma vez que, ao apresentar no anexo 1 a lista de cargos e remunerações oferecidas, pois conforme o artigo 3 do projeto, os critérios e condições serão estabelecidos pela Secretaria de Administração após o justificativo da necessidade do órgão, bem como algumas remunerações serem bem superior aos pagos aos servidores efetivos. Não fosse isso, também contraria a legalidade da contratação temporária dos cargos oferecidos no anexo 3, uma vez que muitos deles apresentam demanda ordinária do serviço sendo atividade permanente, o que exigirá concurso público. Salienta-se que o projeto de lei
deve ser submetido à apreciação das seguintes comissões permanentes: Comissão de Constituição e Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento. É o parecer sem embargo de opiniões contrárias. A Redação de janeiro de 2015. Vandal Lopes, assessoria jurídica. Pode falar, Então, a discussão, nossa geladeira. Vamos falar, Vitor. Cadê o projeto aqui? Isso aqui não foi lido. Não, é continuação do projeto. É porque não foi lido. Continuação do projeto. Depois você fala. Os cargos de contratados são esses aí, realmente, e alguns permanecem. Agente de vigilância, pode falar os valores só. Agente de vigilância 788 é o salário mínimo, né? Eu acho. A SG 788, borrifador 788, fiscal de vigilância sanitária 900 reais, psicólogo 2.856, nutricionista 2.856, orientador social ProJovem 788, técnico de nível médio do CRAS 788, operador do Bolsa Família 788, técnico de enfermagem R$ 900, professor 20 horas R$ 848,50, monitor, dessa aqui é interessante, 788, motorista CNHD R$ 1.500, operador de máquinas leves, retroescavadeira, trator de pneu R$ 1.700, operador de máquinas pesadas, trator de esteiras, pá carregadeira, motoniveladora, R$ 2.500, mecânico, R$ 3.000. É só isso, muito obrigado. Desculpe. Anexo 1º do projeto de lei número 089 de 22 de dezembro de 2014. É porque o que acontece, por exemplo? Eu mesmo não estava sabendo desse projeto aqui na casa. E muitos funcionários, tantos contratados efetivos, procuraram, e eu estava falando que não tinha aquele outro que a gente sabia.